Opa, geralmente me chamam de Kill. Motivos? Não sei. Quem sabe um dia eu descubro. E o YouTube me recomendou um vídeo de um canal chamado Fala Mateus. Ele tem 14 mil inscritos, então por isso eu peço encarecidamente para vocês se inscreverem no canal dele. Muito provavelmente é um rapaz talentoso pra caralho. Afinal de contas, esse vídeo que ele lançou aqui tem 120 mil visualizações, o que nos prova que é um vídeo muito acima da média. Não é à toa que a plataforma me recomendou. E várias vezes por sinal. Cá estou assistindo. O nome do vídeo é o seguinte: o estranho efeito colateral da Globo. Eu falei sobre isso num dos vídeos passados, cara. Todo mundo que entra na Globo vira um merda. A pessoa é genial na internet. Carisma 100%. Foi pra Globo, acabou. Eu acredito que a opinião desse rapaz vai seguir nessa linha de raciocínio. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos. É impressão minha ou parece que toda pessoa que entra na Rede Globo passa por uma transformação muito estranha. Não de dinheiro ou de fama, porque isso eu sei que eles têm até demais. Eu tô falando de personalidade, de carisma e até daquela espontaneidade que fez Primeiro eu não conheço. Eu conheço o Fred, o Felca. milhões de pessoas E apareceu um outro ali também. a acompanharem esses criadores que eu vou citar no vídeo de hoje. Cara, eu acho que essa cena aí envolvendo o Felca e essa porra que ele passou na cara é uma das coisas mais nojentas que eu já vi na vida. Pra mim, isso tranquilamente supera banheira de Nutella. Eu pagaria muito caro pra que essa cena não existisse. Quando eu comecei a notar isso, 3 nomes chamaram a minha atenção: Fred Bruno, Jade Picon e Felca. Os 3 eram vistos de um jeito A Jade Picon eu nunca acompanhei o conteúdo dela, então não tenho a menor ideia. antes da Globo, e depois, pelo menos na minha visão, uma parte do público passou a enxergá-los de uma forma completamente diferente. Então hoje eu quero voltar no tempo e mostrar como eles eram antes, o que aconteceu durante esse processo e por que tanta gente fala que existe um verdadeiro efeito colateral da Rede Globo na vida de quem pisa lá. Então se você não é inscrito, já se inscreve no canal para fazer parte da nossa comunidade, deixa o like para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, clica no botão de hypar o vídeo, porque se vocês não sabem, essa é a melhor forma que vocês podem apoiar o canal para que eu continue trazendo mais vídeos como esse. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Vaz e eu vou te contar toda essa história logo depois da vinheta. Bom, eu acredito que essa mudança, ela acontece porque a partir do momento que o criador de conteúdo vai para um sistema que é administrado por muitas pessoas, ele deixa toda aquela independência de lado. Eu acredito que por se tratar da Globo, muitas e muitas regras são arremessadas na mesa. A supervisão deve ser absurda. Então, por mais que um criador de conteúdo como o Fred, por exemplo, que tinha uma equipe por trás, vai para a Globo, tudo muda. Além de ser um ambiente completamente diferente, em que a pessoa necessariamente vai precisar de tempo para se familiarizar, ela também precisa pisar em ovos. Então é por isso que eu acho que a pessoa se fecha. Ela percebe que as regras são outras. Se ela pisar na bola, ou ela tá fora, ou quem sabe paga uma multa. E muito provavelmente quando ela trabalhava no próprio canal, além dela estar familiarizada com o próprio sistema, além dela ter certeza de qual era o público-alvo, não é como se ela fosse pagar uma multa ou receber algum tipo de punição caso ela pisasse na bola. Por isso que eu acho que algumas pessoas perdem a alma quando vão pra Rede Globo. Se existe uma pessoa que representa perfeitamente esse efeito colateral da Globo, na minha opinião, é o Fred. E para entender isso, a gente E eu acho que esses criadores de conteúdo que vão pra Globo, eles têm noção de que o público atingido é diferente. E aí talvez eles tentam seguir uma personalidade de alguém que já tá lá na Globo há muito tempo. É uma outra teoria. precisa voltar alguns anos no tempo. Antes da Globo, o Fred era simplesmente um dos caras mais carismáticos da internet brasileira. O Fred parecia um cara apaixonado por futebol, era engraçado, espontâneo, fazia piadas, zoava os jogadores, entrava na brincadeira e parecia estar se divertindo de verdade. Essa era justamente a grande força dele. Enquanto a televisão era séria, formal e engessada, o Fred era o completo oposto disso. E foi justamente por isso que o Desimpedidos explodiu. O público estava cansado daquele formato tradicional de falar sobre futebol que as emissoras tinham e encontrou alguém que falava de uma forma mais parecida, mais natural. Com o passar dos anos, o canal cresceu absurdamente. Vieram milhões de inscritos, milhões de visualizações, campanhas publicitárias gigantes, contato direto com jogadores famosos e uma legião de fãs extremamente fiel. O Fred Uma coisa que acontece também, e isso eu tenho certeza que acontece, quando o youtuber vai pra Globo, ele nota que a estrutura é muito, mas muito superior à estrutura que ele tinha no próprio canal. E qual que é a mensagem que isso passa pro youtuber? Putz, cara, eles são profissionais, eu tô muito atrás. Ou seja, você se coloca num patamar
inferior, um patamar de alguém que tem que aprender com os maiores. E aí nesse ponto que você começa a observar o jeito das pessoas que estão lá em cima, os que chegaram lá. Afinal de contas, eles têm uma estrutura muito superior, não é mesmo? E aí ela entra nesse espiral de retardo mental. Ela não percebe que tudo aquilo que ela construiu na internet, tudo aquilo que ela se tornou, é muito maior do que a bosta da Rede Globo. E aí esse criador de conteúdo que sabe pra caralho, sabe porque olha onde ele chegou, começa a dar ouvido pra gente merda, começa a dar ouvido pra gente que tá numa posição de destaque, sendo que na verdade nem é tão habilidosa assim. E se porventura essa pessoa fez algo foda no passado, é porque eram outros tempos. Enfim. Fred não era apenas um apresentador, ele era praticamente a representação do futebol na internet brasileira. E o mais interessante é que ele parecia confortável nesse papel. Não parecia alguém tentando ser uma celebridade, parecia apenas um cara fazendo o que gostava. Só que quanto maior você fica, mais atenção você recebe. Em algum momento, a Globo percebeu isso. A entrada na Globo parecia o próximo passo natural. Afinal, se existe uma emissora capaz de transformar alguém em uma figura nacional, essa emissora é a Globo. E inicialmente, muita gente comemorou, parecia uma grande vitória, parecia o reconhecimento máximo para alguém que tinha construído uma grande carreira na internet. Só que cara, eu acho que a próxima geração não vai ter esse problema. Porque há um tempo atrás, nem os próprios youtubers levavam a internet a sério. Não era um trabalho, sabe? Agora, você está na Globo, aí sim. Aí é outra história, meu parceiro. Só que não, é o contrário. Por isso que eu falei que a nova geração provavelmente vai entender isso mais rápido. Você ter um canal na internet como o Casemiro, por exemplo, é muito, mas muito melhor do que você tá na porra da Globo. que foi exatamente aí que algumas pessoas começaram a perceber algumas mudanças. Lentamente, aquele Fred extremamente espontâneo começou a dar lugar a uma figura muito mais polida, muito mais controlada, Perdeu a alma. muito mais preocupada com a imagem. A sensação que muitos fãs antigos começaram a ter era que aquele Fred Preocupado em ser enrabado. de que eles conheceram estava desaparecendo. Porque o Fred, antes da Globo, não tinha um perfil de um cara que criticava jogador, muito pelo contrário. Ele era muito amigo dos jogadores, tinha uma moral absurda com os caras, inclusive com o Neymar. Pouco após ser contratado pela emissora, viralizou um trecho de uma entrevista onde o Fred elogiava o futebol do Neymar, mas criticou severamente suas decisões pessoais. Ele afirmou que o atacante tem escolhas e posicionamentos e não posicionamentos questionáveis fora do campo, que fazem muitas pessoas torcerem contra ele. O Neymar, acho que são coisas totalmente diferentes. Eu admiro muito o Neymar dentro de campo. Fora de campo, realmente ele tem escolhas questionáveis, assim. Ele tem posicionamentos e não posicionamentos que são questionáveis. E aí, por exemplo, chega a época de Copa do Mundo, não é só quem entende de futebol e quem Mas não é só isso, né, cara? São muitas outras coisinhas. Se fosse só isso aí, tava bom. acompanha futebol que torce. É uma galera de fora. Então, tipo, tem uma galera que torce contra o Neymar, sabe? Tipo, é o nosso melhor jogador, o cara que já quebrou todos os recordes ali e as pessoas torcem contra. Mas, realmente, Nossa, mas a minoria da minoria da minoria, mano. tem algumas escolhas da vida do Quando o Neymar entrou em campo, meu Deus, mano. O estádio vibrava. Neymar fora campo, porque realmente ele toma escolhas ruins. Muitas pessoas também resgataram vídeos onde o Fred idolatrava o Neymar quando estava no Desimpedidos, e depois que entrou pra Globo, ele aderiu a um perfil Ele poderia ter essa mesma opinião ali no dia que ele tava junto com o Neymar. muito mais crítico, né? Muito mais engessado. E se vocês pensam que foi só com ele que isso aconteceu, vocês estão enganados. Pois outra pessoa que também virou praticamente uma outra pessoa depois que entrou pra Globo foi a Jade Picon. A Jade passou por uma das mudanças de imagem mais rápidas da internet. Antes do Big Brother, ela era conhecida principalmente como uma grande influenciadora. O conteúdo era focado em moda, lifestyle, viagens, academia e empreendedorismo. A imagem dela era muito bem construída, ela tinha um perfil de uma jovem bem-sucedida, disciplinada e que tinha conseguido transformar-se Cara, eu acho que eu nunca assisti um vídeo dela. Nunca. seguidores em um negócio milionário. Naquela época, as críticas já existiam, Ela não era dona daquela marca Approve, sei lá. mas eram superficiais. A maior parte do público conhecia apenas a versão da Jade das redes sociais. Mas tudo mudou quando ela entrou no BBB. Pela primeira vez, as pessoas passaram a acompanhar a Jade durante 24 horas por dia. E foi justamente aí que ela começou a entrar em uma onda de cancelamento. Os conflitos dentro da casa fizeram muita gente enxergar uma pessoa diferente Caralho, tá parecendo uma senhora de 52 anos aí nessa foto. daquela apresentada nas redes sociais. A rivalidade com o Arthur Aguiar, por exemplo, virou um dos assuntos principais da edição. A Jade insistiu diversas vezes que ele era uma ameaça ao jogo, liderou movimentos contra ele e chegou a fazer declarações que foram vistas por parte do público como arrogante
e soberbo. Caralho, ela é gigantesca, mano. Que isso? Ela tá em cima de algum lugar, né? A Jade então passou a ser vista como uma pessoa prepotente e perseguidora também. A situação piorou ainda mais porque o Arthur acabou crescendo dentro do jogo e se tornou o participante favorito do público. Com isso, a situação da Jade ficou ainda pior. A internet começou a transformar falas da Jade em memes, polêmicas e basicamente tudo que era sobre ela viralizava. Quando ela saiu do programa, já existia uma parcela do público com uma visão completamente diferente daquela influenciadora que existia antes do reality. Mas a maior polêmica da Jade ainda estava por vir. Pouco tempo depois, a Globo anunciou a Jade Picon em Travessia, novela das 9, em horário nobre com a Jade Picon. Ah, eu lembro dessa polêmica. Se eu não me engano, alguns artistas cancelaram ela porque ela não tinha lá a carteirinha de artista, né? Alguma coisa assim. Bom, posso estar falando uma merda gigantesca agora, mas eu me lembro disso de algum lugar que eu vi. Picon sendo uma das protagonistas da novela. Isso causou muita revolta em boa parte do público e principalmente de outros profissionais da área da atuação. Porque além da Jade não ter feito nenhum tipo de teatro, ela também nunca tinha atuado em lugar nenhum. E muito menos tinha documentação necessária para atuação, que é o famoso DRT, que praticamente todos os DRT, pode crer. Caralho. artistas que trabalham com arte, como por exemplo atuação, possuem esse documento. O pior não foi ela ser escalada para uma novela. Ah, mas... pode? Pra que serve esse DRT, então? Porque se eles contrataram uma pessoa sem isso, basicamente eles estão passando uma mensagem. E a mensagem é que foda-se o DRT. Bom, pelo menos é dessa forma que eu interpretei. Novela das 9, que geralmente é o carro-chefe da Rede Globo se tratando de novelas, mas também ela foi escalada como protagonista da Travessia. Quando a novela estreou, a Caralho, protagonista? pressão sobre a Jade aumentou ainda mais. As cenas da personagem Kiara, que ela interpretou, passaram a viralizar frequentemente. Trechos da atuação viraram meme e motivo de muitas críticas pelo público. Muitas pessoas diziam que ela Então... não é como se os artistas da Globo também fossem mestres na atuação. Tem muita gente lá que tem o DRT que parece que não sabe o que tá fazendo. só participou da novela por ter um rostinho bonito e Inclusive, eu acho que é por isso que eles contrataram ela. Eles chegaram nessa conclusão também. Tem muita gente que tem essa porra dessa carteirinha e não faz o serviço bem feito. Qual que é a diferença? Se foda. Eles entenderam que a carteirinha não é sinônimo de porra nenhuma. padrão, porque a atuação dela era terrível. Segundo as críticas do público, ela tinha muita falta de naturalidade nas atuações e... Então, mas se ela tivesse a carteirinha e fosse desse jeito, ninguém ia falar nada. Será que o nível de atuação dela, de todos os artistas da Globo, foi o pior? Sinceramente, eu duvido. Eu lembro do Fiuk na Malhação, eu lembro. e forçava um sotaque carioca desnecessário. Não, Tiara. Você não vai flopar a minha história com o Ari, pai. Não vai. Eu não vou terminar com ele, pai. Você já pode desistir. Era ruim mesmo, cara. Meu Deus, cara. Por que ela tava forçando? Quer sair da minha frente? Eu disse sai. Você tá surdo? Pé direito. Ah, você prefere que eu passe por cima? Pra mim não custa. Então passa por cima. Quero ver passar por cima. Falei pra você sair. Eu falei pra você pedir direito, que eu não sou capaz de ninguém pra você sair pisando em mim assim, não. Não é só porque você tá aqui dentro que vai pisar em mim, não. Por causa Ah, eu não vi nada demais. Quer dizer, tá ruim, mas padrão Globo. Às vezes é por isso que contrataram ela. Viram ela atuando e falaram, que bosta. Tá dentro. Igualzinho todo mundo que tem aqui. da repercussão negativa, a direção da novela optou por diminuir o tempo de tela da personagem para focar em outros personagens interpretados por artistas mais consolidados. Depois do fim da novela, ela mudou a aparência várias vezes, além das roupas Caralho, parece outra pessoa. e também o estilo. Ela também quase não se envolvia em polêmicas, discussões, mas depois do BBB, ela passou a responder de forma mais dura algumas críticas que ela recebia. Depois de todas essas polêmicas e muitas críticas, ela investiu em cursos de atuação e teatros e passou a participar de testes para outras novelas da emissora. Chegou a interpretar outros personagens, sendo até mesmo elogiada por parte dos espectadores, mas a imagem dela que ela mostrou no BBB, da verdadeira Jade, sem filtro, ali ela mostrou quem ela era de verdade. Então por isso que existe a Jade antes da Globo e a Jade depois. Cara, isso só prova uma coisa. A Globo, ela tá interessada somente no público que a pessoa conquistou na internet. A pessoa pode ser uma bosta. Se ela tem público, a Globo vai chamar essa pessoa. E por quê? Porque a Globo tá desesperada. A única forma de estancar essa ferida é tentar botar em prática essa estratégia. Pegar a gente na internet que é estourada e trazer pra Globo, pra que o público venha junto. Somente isso. Fizeram isso com o Felca. Ou vocês acham mesmo que a Globo olhou o Felca e pensou, nossa, esse cara é um gênio. Como é um cara talentoso, não é mesmo? Fala bem, tem boas ideias. Pô,
Porra nenhuma. Eles estão focados na estratégia. Bombou na internet? Foda-se quem seja. Traz pra cá. É basicamente isso. Colocaram uma menina sem DRT na novela, porra. Pra ser protagonista. Caralho, acorda! Depois da Globo. A mudança mais recente de comportamento é quase impossível a gente não citar, que foi a do Felca. Ele não começou como comentarista, muito menos como alguém... Nossa, cara, eu não consigo mais olhar o Felca com outros olhos. Nossa, mano, nojento. Ligado à televisão. Quem acompanhava ele no começo conheceu um criador de conteúdo focado em humor, ironia e entretenimento. Os vídeos tinham uma linguagem espontânea e sem grandes pretensões. Era justamente isso que fazia muita gente gostar. Não, o Felca foi o pior de todos, mano. De longe. Junta Fred, Jade Picon, faz a fusão dos dois, um entra no cu do outro, não chega no Felca, mano. Dele. A imagem que ele passava era de um cara comediante, alguém que fazia piada, comentava situações absurdas e transformava assuntos aleatórios em entretenimento. O público não enxergava o Felca como um formador de opinião. Ele era visto principalmente como um criador de humor. Durante anos, essa foi a identidade dele. Mas conforme a audiência cresceu, os conteúdos começaram a mudar. O humor continuava presente, porém cada vez mais misturado com críticas, análises e exposições de problemas envolvendo... Não, eu queria entender como as engrenagens dentro da cabeça do Felca funcionaram quando ele pisou na Globo. Tipo, de verdade, eu queria estar lá dentro pra saber, cara. Porque a chave, ela não deu uma voltinha. Cara, ela deu 15 voltas. Ele surtou, cara. É inacreditável. Influenciadores e a própria internet. Foi nessa fase que aconteceu a maior virada da carreira dele. Os vídeos denunciando situações consideradas problemáticas envolvendo exposição de menores, exploração da audiência infantil e determinados comportamentos de influenciadores tiveram enorme repercussão. O assunto ultrapassou o YouTube e passou a ser debatido no Brasil inteiro. Pela primeira vez, o Felca deixou de ser visto como apenas um youtuber e passou a ser tratado por muitas pessoas como alguém capaz de levantar discussões importantes. E obviamente, foi justamente nesse contexto que surgiu a... Pô, cenário bonito desse rapaz, hein? Caralho. Aproximação com a Globo. A emissora enxergou naquele momento uma oportunidade, um criador que conseguia conversar com o público jovem e que estavam ganhando destaque por abordar temas considerados relevantes. Pouco tempo depois, veio um anúncio. O Felca ganhou um quadro dentro do Fantástico. A notícia, claro, gerou muita desconfiança porque o Felca se posicionou contra a de conteúdo infantil, mas assinou com uma emissora que durante anos, em suas teledramaturgias, acabou tendo situações... Caralho! Porra! Teledramaturgias. Ele inventou essa palavra. Situações bastante polêmicas nesse caso. Por exemplo, a novela A Viagem, o par... Caralho, mano. Cara, mandou bem, mandou bem. Só pela palavra já dei o like, ia dar o like. Então eu vou tirar, dar o dislike. Brincadeira. Formado por Bia, Fernanda Rodrigues e Tato, Felipe Martins, a atriz tinha 14 anos na época, enquanto o ator já tinha 33 anos de idade. Outra questão também foi que antes de entrar pra... Caralho, peraí. Como é que é? Fernanda Rodrigues e polêmicas nesse caso. Por exemplo, a novela A Viagem, o par formado por Bia, Fernanda Rodrigues e Tato, Felipe Martins, a atriz tinha 14 anos na época, enquanto o ator já tinha 33. Uau. Felca, uma pauta boa pra você, hein? Você não vai falar disso, né? Anos de idade. Outra questão também foi que antes de entrar pra Globo, o Felca se posicionou duramente contra as casas de apostas e cassinos, e o que não é novidade também é que a Globo é uma das emissoras que mais faz publicidade de casa de apostas. Não, ela é a que mais faz e tem uma casa de aposta. Ela literalmente tem uma casa de aposta. A MG, porra, não sei o que. Apostas em suas programações. Cara, a Globo foi a que mais lucrou com isso, cara. Eu não tenho problema algum. Vocês sabem a minha opinião quanto a isso. Mas essa, de longe, foi a maior hipocrisia do Felca. Porque a Globo não é um influenciador. A Globo é como se fosse a nave-mãe. Ela tem o poder bélico muito maior. E o Felca foi uma das ferramentas que corroborou para que essa máquina chamada Globo ganhasse mais força. Ele levou grande parte do público da internet para essa máquina. E o que essa máquina fez com todo o engajamento? Claro, mais publicidade. Graças a esse engajamento do Felca, ela se tornou mais valiosa na visão do mercado. Ou seja, se antes ela cobrava um valor da casa de aposta, para, claro, passar publicidade, graças a todo esse engajamento, ela vai cobrar mais. Porque é assim que funciona. Não sei se vocês sabem, mas quanto mais um influenciador tem influência, mais ele aumenta o valor de publicidade. E como a Globo não é somente um influenciador, e sim a nave-mãe da influência, imagina o que ela fez com todo esse engajamento que o Felca garantiu para ela. Bicho, a gente poderia conversar aqui durante
horas e horas sobre isso. Os pontos de mercado que a Globo ganhou com o engajamento do Felca não foi brincadeira. E o mais bizarro é que o Felca se diz um cara tão inteligente, ele fala daquele jeito intelectual que chama atenção, mas em momento algum ele pensou nisso, em como essa máquina funciona. É bizarro, cara. Esse garoto é inacreditável. Você que quer apostar, tá pensando, tá vendo a Virgínia falando disso, tá vendo tanto influenciador falando disso, você tá começando a ficar seduzida. Vou te falar uma coisa pra você, cara. Primeiro, a Virgínia, os influenciadores, não ganharam aquele dinheiro apostando. Ela ganhou aquele dinheiro com a perda das pessoas. Casa de aposta, ela só ganha dinheiro com perda. É por isso que a casa de aposta sempre ganha, porque se não ganhar seria caridade. Segunda coisa, cara. Claro, meu Deus do céu. Eu espero... Cara, existe alguém que ainda tem essa dúvida? Será que ainda existe gente que não sabe como uma casa de aposta ganha dinheiro? Porque, sei lá, cara, pra mim é tão óbvio. Profundamente que se você apostar, você perca, cara. Porque tem uma coisa mais perigosa do que perder os 20 reais que você colocar pra testar. É você ganhar. É você botar 20 e ganhar 40. Porque você pode até sacar, mas você vai ficar tentado a botar de novo. E é aí que acontece o vício. Existe, inclusive... Hoje em dia, as regras em relação a casas de aposta, elas estão extremamente afiadas, justamente por conta dessa questão de vício. Viciados anônimos, que são viciados em aposta e perdeu tudo. Então eu espero que você perca o seu dinheiro e saia pensando, pô, fui enganado, perdi 20 reais. É um pensamento, cara, que infelizmente muito brasileiro tem. A pessoa que ela aposta pensando que ela pode mudar a vida dela com isso, já perdeu. Tem muito criador de conteúdo bunda que enganam os inscritos. Fazem a publicidade da forma mais horrível possível. Ó, tá pagando, pessoal, vamos apostar aí, ó. Vamos que vamos, bugou o site. E aí isso acaba colocando minhoca na cabeça da pessoa. Inclusive, fazer anúncio assim é crime. Porém, existem anúncios que é quase um tutorial. Ó, você pode perder, essa porra não é investimento, você não vai mudar a sua vida com isso, considerem isso como entretenimento, não é habilidade, é sorte, somente isso, não tem esse negócio de bugou o site ou sei lá o que. O próprio site tem um sistema que impossibilita pessoas de usarem Bolsa Família para apostarem, tem vários sistemas governamentais que fiscalizam o cassino, e o que eles mais querem é pegar a falcatrua, porque se eles pegarem a multa é absurda, tem várias travas que impedem o cara de colocar muito dinheiro na aposta, agora é obrigatório colocar documentação, em muitos dos casos reconhecimento facial. Cara, hoje em dia tem tanta, mas tanta regra. Se o criador de conteúdo não seguir as regras do governo, ele toma multa. E mesmo depois de todas essas informações, a pessoa do outro lado da tela pensa, caralho, vou mudar minha vida com isso. Encontrei a minha profissão. Caralho, não! E foi aí que começaram as críticas. Uma parte dos seguidores antigos passou a dizer que o Felca já não parecia o mesmo criador de antes. A mudança de imagem também virou assunto. O estilo visual mudou, as roupas mudaram. O Felca, logo após assinar com a Globo, publicou uma foto um tanto estranha. Muitas pessoas chegaram a dizer que a foto dele era inspirado num Bafomé, que, para quem não sabe, Bafomé é uma figura simbólica associada ao ocultismo, ao misticismo e ao esoterismo, representado como uma criatura alada com cabeça de bode e atributos que simbolizam o equilíbrio dos opostos, como a dualidade entre o bem e o mal. O mais estranho disso tudo é que, pelo menos não publicamente, o Felca nunca tinha falado sobre ocultismo ou até mesmo tirado fotos fazendo referências a esse segmento. Porém, muitas pessoas começaram a comentar dessa foto, principalmente a que ele chama até hoje os seus inscritos de aceita. Então, de certa forma, muita gente enxerga que depois da Globo, como a emissora é enxergada como o ponto máximo da carreira de um artista, ele se sentiu de alguma forma mais confiante em demonstrar a verdadeira personalidade dele. Mas a pergunta que é mais feita pelas pessoas é: por que quem entra na Globo fica tão diferente, perde a espontaneidade, perde o carisma e se torna uma pessoa muito mais militante? Como estamos acostumados na internet as pessoas terem um padrão comportamental militante é meio óbvio. mais aberto, A Globo, ela tem uma filosofia. E se você de alguma forma demonstrar que não segue essa filosofia, por mais que seja nas entrelinhas, você tá fora, cara. Simples assim. mais espontâneo, a Rede Globo faz exigências que explicam por que tanta gente acaba assumindo um padrão comportamental diferente. Uma das cláusulas mais importantes dos contratos da Globo é a de confidencialidade. Na prática, ela obriga o contratado a manter em sigilo informações internas da empresa, incluindo bastidores, estratégias, acordos comerciais e detalhes de produções que não foram divulgadas oficialmente. Em casos envolvendo reality shows como BBB, por exemplo, documentos que vieram a público mostram que a obrigação de sigilo pode continuar mesmo após o fim da participação, e a quebra dessa cláusula pode gerar multas milionárias e medidas judiciais. Um dos aspectos menos comentados quando se fala sobre a Globo é o seu código de ética e conduta. Embora Então, mas aquilo ali tem a ver com o BBB, né? Tem nada a ver com outros programas. Até porque eu acho que
O que rola no BBB, as pessoas que trabalham na Globo nem todas sabem. É mais a galera da produção ali, os participantes. Eu não sei se o Fred, por exemplo, tinha acesso a essas informações. Eu tô falando isso porque ele colocou a foto do Fred ali, sei lá. Muita gente procura cláusulas secretas ou regras ocultas, a influência mais forte sobre o comportamento dos profissionais podem estar ligados nas normas internas que orientam a atuação de quem trabalha na empresa. Na prática, isso significa que funcionários e colaboradores precisam considerar não apenas suas opiniões pessoais, mas também os impactos que determinadas atitudes podem gerar para a emissora. Então isso basicamente... Caralho, realmente, isso aí escancara o porquê que as pessoas se tornam extremamente engessadas. Imagina só, você vem da internet, um lugar que você falava tudo a qualquer momento, sem medo de falar alguma besteira ou sei lá o quê, e aí do nada brota uma cláusula na sua frente, dizendo que dependendo do que você falar, você pode se fuder. É óbvio que isso vai cortar as asinhas da pessoa. Explico porque muitos artistas mudam quando entram para a emissora. Ou eles se adaptam como funcionam as regras de pautas, de comportamento e de visual, ou eles estão fora do projeto. Então, óbvio que isso meio que força a pessoa a se tornar mais séria, tomar mais cuidado e ter mais responsabilidade, e é justamente por isso que a pessoa perde a graça. Porque o que faz a pessoa ganhar milhares de seguidores na internet hoje em dia é o carisma, é o contato direto com o público, é a espontaneidade, que dentro de uma emissora você já entende que não é livre para se expressar da mesma forma que se expressa na internet, porque qualquer fala que seja considerada problemática pode ferir as regras, como também pode manchar a imagem da emissora. Isso é bizarro, né, cara? Porque o que fez a pessoa crescer, o que fez ela garantir esses pontos de carisma, foi justamente o que eles cortam dentro da Globo. Se elas começassem do jeito que elas entraram na Globo na internet, bem provavelmente elas não teriam resultados. É como se uma banda independente de rock conseguisse números astronômicos e no momento que ela é contratada por uma gravadora, o produtor diz, vocês fazem rock, mas agora, a partir de hoje é música clássica. Porra, cara, mas eles fizeram sucesso fazendo rock. Não, mas agora é música clássica. A mesma coisa na Globo. O que fez eles crescerem foi tudo aquilo que vocês querem tirar agora. Caralho. Com o público e patrocinadores. Então isso explica o porquê muitas pessoas que passam pela Rede Globo ou que estão lá dentro, como no caso dessas que eu citei, passam a tomar um padrão comportamental, visual e ético da própria emissora. No caso do Fred, da Jade e do Felca, entre outros que estão ou que passaram pela emissora, são padrões muito parecidos que deixa nítido que exista um efeito colateral de antes e depois da Rede Globo. Na minha opinião, isso é bem ruim porque a pessoa praticamente passa a pensar e expressar as suas opiniões baseadas nas cláusulas contratuais e exigências da emissora. Então, quando a pessoa perde a própria opinião, a própria essência, a própria espontaneidade, ela deixa obviamente de ser ela e se torna alguém muito diferente. Mas se isso é bom ou não, são vocês que vão decidir, deixando a opinião de vocês nos comentários. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Se isso é bom ou não. Até o próximo vídeo e valeu! Muito bom o vídeo, hein? Como eu disse, o nome do canal é Fala Matheus. Gostei muito da qualidade do vídeo, cara. Caralho, se inscrevam lá, é um bom canal. E agora provavelmente vai aparecer um cara dizendo nos comentários: Kill, mas ele tem um canal de 3 milhões, esse é o canal secundário dele. Eu não duvido, tá? Rapaz, tem jogo.